de imediato e possui um currículo vitae invulgar. Primeiro, é credenciado pelo Ministério da Saúde em Clínica Médica e Cirurgia Geral. Diretor e cirurgião do Hospital Cristo Rei do Espírito Santo. Diretor e cirurgião do Hospital Santa Angélica, também do Espírito Santo. Diretor do Centro de Saúde de São Mateus, do Espírito Santo. Diretor de Medicina Social do Ministério da Saúde. Coordenador de Acidentes do Trabalho. Cirurgião do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Espírito Santo. Diretor e cirurgião do Hospital Alto Jequitibá, de Minas Gerais. Perito e presidente da Junta Médica Pericial do Departamento de Polícia Federal do Espírito Santo. Perito do Juízo do Fórum da Comarca da Capital, Vitória, Espírito Santo. Coordenador médico do Pronto-Socorro, HSL, do Espírito Santo. Diretor-geral e socorrista do Hospital São Lucas, referência, urgência e emergência. Outros títulos, outras coisas que o nosso ilustrado palestrante faz, a partir de agora, ele estará explicando. Boa noite a todos. Boa noite. Podem estar à vontade, hein? Vou procurar ser preciso naquilo que pretendo passar para os senhores. A DONEP, como os senhores viram, é uma experiência. Experiência de homens para homens, de profissionais para profissionais, homens de negócio para homens de negócio e para mulheres também. Porque a DONEP tem o seu apoio feminino, não é isso? E são homens passando essa experiência para todos. Vou começar de uma maneira um pouco, talvez questionada por alguns que aqui estão, porque ele vem falar de algo que nós não entendemos, mas já ouviram falar. Porém, acredito que aqui se encontrem alguns médicos. Pode ser que entre eles encontre-se algum ortopedista. Mas, se não for assim, em ser médico já entende. E os que não forem médicos também já ouviram falar nisso. Eu tenho aqui duas radiografias. Mas por que ele vai trazer radiografias para cá? No final vocês vão entender. Tenham calma. A primeira radiografia foi tirada no dia 29/4/98. Uma senhora nascida em 1905, portanto com 93 anos de idade. Ela caiu e fraturou o colo do fêmur. Não. Ela fraturou o colo do fêmur e caiu. Porque aqui existem sinais incontestáveis de uma osteoporose muito avançada. O osso fica frágil por determinadas deficiências do organismo. Aqui foi colocado, então, uma prótese, uma órtese, aliás. Porém, os fragmentos ósseos estão bem distantes um do outro. Chega a se notar quase meio centímetro de distância. Aqui uma outra radiografia. Datada já de 24/6/98. Portanto, com menos de 2 meses. Correto? Porém, essa radiografia mostra de maneira muito visível um osso completamente recuperado. E as deficiências já não existem mais. Um osso de uma pessoa jovem, com a distância, nem um jovem
conseguiria se recuperar tão rápido. Em se tratando de uma senhora com 93 anos, acometida desses problemas, sabe-se que ela levaria, no mínimo, 1 ano para andar. Se voltasse a andar no estado que estava o organismo dela. Porém, em menos de 2 meses, estava completamente curada e andando. Isso não pode ser da mente. Isso não pode ser fruto da mente, poder da mente. E essa senhora é minha mãe. Isso ocorreu quando eu estava em Goiás. E lá eu não pude estar para acompanhar a cirurgia dela. Mas eu solicitei alguém que escolhesse a pessoa indicada para fazer a cirurgia, uma vez que eu estava tratando de negócios do filho dessa pessoa. Eu disse, olha, estou tratando de negócios do seu filho. Portanto, aí onde você está, resolva o problema da minha mãe. E isso foi resolvido desta maneira. Eu não vou largar os negócios do seu filho, mas também não largo os meus negócios aí. Nós vamos caminhando pela vida, todos nós homens, e coisas próprias nossas. Vou falar de coisas comuns entre nós homens, próprias. Primeiro, nós começamos tudo aquilo que nos propomos a fazer. Um homem de negócio, no seu negócio, um profissional na sua profissão, ele adquire um diploma, mas ele não se satisfaz com esse diploma. Ele quer ter um título de formação, porque ele não quer ser simplesmente um condutor de um diploma. E ele vai em busca daquilo que ele pretende ter. E ele consegue. Ele quer ser um profissional, um comerciante, um industrial, um empresário bem-sucedido. E ele consegue. Nisso ele vem mostrando para ele mesmo as qualidades dele. Ele começa então a acreditar nele mesmo. E ele começa a se olhar por dentro de si. E ele começa a se tornar um homem prepotente. E na busca do sucesso, ele começa a passar por cima de uma série de valores que antes ele enxergava, antes via, e agora não vê mais. Ele começa a buscar as coisas urgentes que levam ao seu sucesso. Ele então consegue a glória humana, essa glória que nós, seres humanos, buscamos. E um dia, quando ele está diante dessa glória humana, um dia, quando ele se julga poderoso, um dia que ele sente que ele tem o mundo na mão, ele olha para trás e vê em cima de quantas coisas ele pisou. Quanto que aquilo te custou? Há quanto tempo você não acorda sua esposa de manhã e diz para ela que você continua amando, que você a ama? Há quanto tempo que você sai de casa de manhã, pela manhã, vai para o seu trabalho e não diz para a sua esposa, e muitas vezes nunca disse, Deus te abençoe? Há quanto tempo que você chega tarde, não busca um filho, uma filha na cama, acorda o seu filho, a sua filha e diga, ó, boa noite, o papai está chegando. Papai quer dizer que te ama, hein? Seja um bom garoto. Há quanto tempo você tem sido para o seu filho um pai policial? Um pai que prende,
Um pai que poda seu filho. Há quanto tempo você tem sido para o seu filho um pai juiz que aponta, que condena os erros do seu filho? Há quanto tempo você tem sido um pai patrão? Você sabe o que é patrão, né? Você é patrão, não é? Tenho certeza que sim. Como é que você faz com o seu empregado? É exatamente como faz com o filho, não é? Está indo bem na escola? Como estão suas notas? O que você tem feito? E sua conversa termina ali. Termina ali por quê? Porque você quer colocar uma porta entre o seu filho e a sua autoridade de pai. Você não deixa uma porta aberta de um pai amigo para um filho amigo. No momento em que ele desejar, ele te procura, fala das dificuldades dele com você, porque você sabe que o jovem tem dificuldade, mas você não lembrou disso tantos tempos que você não lembra mais. Será que você tem se comunicado com sua esposa? Será que você tem perguntado à sua esposa se você tem sido um marido que ela esperava? Será que você tem sido aquele marido que naquelas noites, na poltrona da casa da mãe dela, você disse que seria? Ou você esqueceu das promessas? Ou você está pensando que o melhor endereço da sua cidade basta para sua esposa? Ou você está pensando que o melhor carro do ano, importado, é o suficiente para ela te tolerar? Você tem buscado uma compreensão sentado, frente a frente com ela, e perguntado se ela continua te amando? Ou se apenas ela te tolera? Ela segura o casamento? Não, você não senta. Você não se assenta diante dela porque você sabe que você está empurrando a situação. Você sabe que você não está agradando a ela. E foi assim a minha vida. Diante de toda a glória humana, eu sabia que eu tinha uma tristeza tremenda no coração. Eu sabia que eu não estava sendo aquele pai, não estava sendo aquele marido. E eu procurava dar bens. Eu procurava chegar no início do ano, oferecer um carro zero, importado. Ainda mais naquela época. Hoje a gente compra carro importado aí com maior facilidade. Mas era difícil. E aquilo foi passando. Até o momento em que eu me decidi em olhar dentro dos olhos de minhas filhas. Eu encontrei somente... O que você acha que eu encontrei? Aquilo que eu plantei. Inimigos. Inimigos. Eles me odiavam. A minha esposa me odiava. Ela me tolerava. Ela me respeitava pelos princípios de uma mulher direita, de uma família que vem com respaldo, de uma boa criação, bom ensino. Me respeitava pelo nosso casamento. Mas já tinha ouvido das próprias filhas muitas vezes: larga este homem, procura ser feliz. Tomara que ele não volte para casa mais. Ele morra lá onde ele está. O filho homem, já desde os 12 anos de idade, e eu entendendo toda essa situação, eu procurei conquistar a amizade dele. Mas as filhas mulheres não. Mesmo porque nós, quando temos um filho homem, e que nós não entendemos muito bem a responsabilidade com a alma deste filho, nós costumamos dizer para os amigos ou colegas, aquelas pessoas mais achegadas: olha, você já levou seu filho homem para conhecer a mulher? Você já apresentou a mulher a ele? Cuidado, rapaz. Faça isso logo cedo para ele não vir desmunhecar diante de você, hein? Homem tem que conhecer a mulher logo cedo. Filha mulher, você tranca dentro de casa.
Se chegar no portão de casa, estiver conversando com o namorado, dá uns empurrões no garoto, dá um susto nele e bota ela para dentro de casa. Mas filho homem não, filho homem tem que sair. E assim. Sabe por que foi assim? Sabe por que é assim com você? Porque você lembra muito bem que depois daquela noite, depois de tantas horas, tantos dias que a gente vem lutando por um bom contrato dentro de uma empresa nossa, porque além de médico também fui empresário industrial. Você sabe que muitas vezes nós, para adquirirmos algum contrato, nós passamos horas e às vezes dias perseguindo aquele nosso objetivo, não é mesmo? E quando nós concluímos aquele negócio, nós terminamos tudo numa mesa, mesmo, normalmente já tarde da noite. E nós somos convidados para permanecer nessa mesa. Porque não é uma mesa da Donep, é uma mesa, normalmente, num ambiente de trabalho, num ambiente de negócios. E você é convidado para permanecer ali por um amigo seu, um colega. Olha, permaneça aqui, você vai para onde? Você vai dormir? Amanhã cedo você vai embora, vai para casa? Nós estamos tão distante da tua casa. Permaneça aí que eu convidei umas meninas para a gente tomar um café junto aqui, conversar algumas coisas, tomar um chá, o que você quiser. E você no início, você rejeita aquilo. Mas depois você concorda. Conhece uma garota, menina de família, gente boa. Só que você, sem perceber, você amanhece um dia com aquela mulher. Você abre os seus olhos e vê que ao seu lado não é a sua esposa que está. Você tem que tomar um avião e sai já meio atrasado, toma aquele avião, vai para sua casa com aquele peso e depois de tantas horas encontra a sua esposa, tenta esquecer aquilo, mas vem alguma coisa no seu coração que você volta a procurar novamente outro encontro. E nesse encontro e nos outros encontros você se torna um adúltero e não percebe isso. E dentro da sua família foi plantada uma semente de destruição. Uma semente que ela vai se enraizando, aí começa ódio. Você começa a enxergar somente defeitos na sua família, na sua esposa. Você já começa a não ver as qualidades dela. Você já começa a desonrar a sua esposa, até mesmo numa pasta dental que é apertada pelo meio. Você não vê o que ela faz de bom para você. Não. Você encontra somente defeitos. E neste momento, eu já estava tão envolvido. Tamanho era o meu envolvimento, que somente a glória humana me interessava. E eu também não via que eu era extremamente infeliz, como você também não enxerga. Que existe dentro de você tanta infelicidade, tanto desconforto. E eu quis então me ver livre da minha esposa. Mas olhando os amigos e colegas que já haviam tomado a mesma atitude, eu resolvi não ir ali de forense para me ver livre da esposa. Eu queria me ver livre dela ao meu jeito, ao meu modo. E me consultando, eu achei por bem matá-la no acidente automobilístico. Tirá-la da minha vida de uma vez por toda. Eu não queria ter o aborrecimento de volta de vez por outra, eu receber um oficial de justiça me convidando para ir ali de forense para discutir novamente a possibilidade de uma nova pensão, a possibilidade de dar alguns bens mais, além de ter dividido tudo que tinha, lapidado o patrimônio. Eu ia me ver livre dela, mas sem mexer no meu patrimônio. Um acidente automobilístico é uma beleza. Na hora que a pessoa que causou o acidente vir a mim para receber pelo trabalho executado, eu ponho a pistola sobre ele e mato. Foi um médico, um empresário. Diante do homem que causou o acidente da esposa, ele, tomado de emoção, assassinou o causador do acidente. 7-0. Está na rua. Absolvido. Não é mesmo? Mas não consegui. Tive que abortar o primeiro plano, porque os filhos estavam dentro do carro.
E depois outros planos vieram e eu não conseguia. Colocava pessoas para vigiar, tentando encontrar nela um motivo que me desse o direito de me expor mais, mesmo que viesse a ser descoberto a minha ação naquele crime, alguma coisa que justificasse, que me desse uma justificativa de cometer aquele ato, mas nunca encontrei. Mandava grampear telefone, também nada, não pegava nada. Nesse momento, ela recebeu um telefone de uma amiga, esposa de um engenheiro muito amigo meu, que dizia o seguinte: Maria José, eu tenho sonhado demais com você. E nos meus sonhos, você vem a mim me pedindo socorro, gritando por socorro, mas nunca você conclui o que você quer. E eu queria te convidar para um jantar da DONEP. É a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Mas para o Gustavo, você não fale em Evangelho Pleno, porque senão ele não vai. Ela já me conhecia. Você fala Associação de Homens de Negócios, profissionais liberais, autoridades civis e militares. E não disse Evangelho Pleno. Ela sabia que às vezes, a gente, por algumas vezes, já havíamos comentado sobre isso, e eu dizia que essa coisa de evangelho, coisa de crente, isso era coisa de pessoas que não tinham preocupação, que não tinham a cabeça com que... não tinha o que encher a sua cabeça. Então havia ali dentro um espaço para colocar essas coisas. Era gente que não tinha muito envolvimento, era gente que não era coisa para mim aquilo. Eu achava que eu só via realmente nesta vida a glória humana. Era isso. E era importante ser importante. Era importante ser abajulado, era importante ser comentado. Era isso, e é isso que a gente enxerga. E é importante você acumular bens. Você não se importa de maneira nenhuma quando você está envolvido na glória humana. Você não se importa de maneira nenhuma ter que suprimir da declaração de dependentes o nome de um filho ou de uma filha. Você não lembra que apesar da sua declaração de rendimentos, sua declaração de bens estar completa, você não sente a dor de repente ter que tirar o nome de um filho da declaração de dependentes e informar que você está tirando porque foi vítima de uma overdose, foi vítima de uma negligência sua como pai. Eu fui para esse jantar, e lá diante de nós, como estou aqui diante de vocês, estava um médico. E ele começou a falar sobre um caso clínico, se transformou num caso cirúrgico, até o momento em que perdeu o controle da situação, e ele buscou em outros lugares e não havia mais solução para o caso. A ciência não resolvia mais. E ele já era um homem temente a Deus. Diante daquele quadro, ele dobrou os seus joelhos, fez uma oração a Deus em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aconteceu um milagre. Olha, foi um momento terrível na minha vida. Eu achei aquilo de extremo mau gosto. Eu reagi, dizendo que o colega era um incompetente, que era um homem irresponsável, que não tinha formação minha, porque num hospital de urgência e emergência igual eu trabalho, que atende todo o estado do Espírito Santo, o sul da Bahia e o leste de Minas. E nesse hospital, os casos que entram ali são casos de extrema gravidade. E eu estava acostumado, habituado, a levantar daquele corredor as pessoas já consideradas mortas. Muitos eu levava para dentro da sala de emergência. Outros, quantas vezes, dentro de um hospital meu mesmo, eu tive que operar
abrir um paciente em coma hipovolêmico, abrir mesmo sem anestesia para frear a hemorragia desse paciente, porque não dava tempo de levá-lo a um centro cirúrgico. Se fosse conduzi-lo a um centro cirúrgico, ele ia morrer. Então ali mesmo eu resolvia o caso. E eu resolvia porque tinha informação. E fui dizendo: tem aqui na minha cidade o doutor Roberto da Fonseca Araújo, um juiz, que quem socorreu este homem fui eu. Tem Valdete, tem fulano, tem ciclano, tem Beltrano. Falei o nome de uma série de pessoas as quais eu havia socorrido. E eu nunca precisei de chamar ninguém para me ajudar. Mas esse colega era incompetente. Quando ele concluiu tudo, ele convidou: quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente que eu vou fazer uma oração por você. Quem se colocou de pé e foi lá na frente? Essa pessoa que você está pensando mesmo, minha esposa. Ela se colocou de pé e foi direto lá à frente para receber a oração. E eu logo pensei: se esse cara aí pendurado nessa cruz, para mim não faz nada, mas vai conseguir complicar a minha vida. Porque a única coisa que eu vi era uma pessoa que tinha sido pendurada na cruz e não pôde fazer nada por ele. Os olhos do humano são assim. Os dias foram se passando. Naquela noite, no momento em que eu saí daquele local, eu não quis entrar no carro dela. E eu fui a pé para casa. Ela foi de carro e eu fui a pé. Não aceitei entrar no carro. Extremamente revoltado com ela. Os dias se passaram, as coisas se complicando mais, e veio um segundo jantar. E nesse segundo jantar, novamente lá estava. Meses depois. Novamente outro médico. Falei: estão preparando alguma coisa para mim. Deve ser alguém querendo adquirir alguma coisa que eu tenho e está tentando fazer minha cabeça. Ou ela está tentando. Vamos ver o que se trata. Novamente o médico contando um outro caso clínico. Se transformou em um caso cirúrgico. E o caso complicou. E perdeu o controle e a ciência não podia mais resolver. Buscou em toda parte do mundo e não conseguiu solucionar. Mas, assim como o outro fez, ele também dobrou os seus joelhos, fez uma oração a Deus e pediu a Deus em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aconteceu um milagre. Eu falei: pronto. A associação de homens incompetentes e profissionais irresponsáveis. E aí eu falei tudo que eu tinha e não tinha direito de falar. Outra noite eu fui para casa a pé. Não aceitei entrar no carro. Eu então pensei: bom, eu vou levar o meu filho para as férias comigo. Vou mostrar a ele tudo que nós possuímos. Vou aguçar o interesse dele pelas coisas que nós possuímos. E depois, no momento em que a cabeça dele estiver feita, eu vou mostrar a ele que eu não posso me separar da mãe dele. Porque no momento em que eu me separar, ela vai levar metade dos nossos bens. E eu ainda vou ter que pagar pensão para ela. E isso vai lapidar os nossos bens. Dilapidar os nossos bens. Vai tirar. Levei-o para umas férias numa cidade chamada Porto Seguro. E lá os dias se passando, eu fazendo o trabalho com a mente dele, até um certo dia que nós começamos um churrasco por volta de 10 horas da manhã. E fomos estender essa festa numa ilha chamada Arraial da Ajuda, que fica ao lado de Porto Seguro. É uma ilha que a gente atravessa numa balsa de um lado para o outro até uma certa hora da noite. Depois tudo para e só no outro dia pela manhã que volta a funcionar. E lá nessa ilha eu estava sentado no volante de um carro grande chamado Furgline, tipo um ônibusinho que tem um corredor no meio. Todas as férias eu comprava esse carro para sair de férias com a família, e quando eu voltava, eu me desfazia desse carro. Já era um costume, um hábito. E eu
prosseguir com aquilo. Eu sentado no volante desse carro, ele é um pouco alto, o meu filho chegou ao lado com essa garota, com uma garota. Uma garota que havia passado os dias anteriores comigo. E eu havia combinado com ela, eu havia dito a ela que ela deveria dar um guaraná a ele e colocar um pouco de champanhe dentro do guaraná. Para que ele ficasse um pouquinho alegre e eu pudesse então começar a fazer o trabalho. Primeiro falar com ele quais eram as minhas intenções. No momento em que eu falasse que a mãe dele precisava de morrer, certamente ele iria reagir. Mas como ele estava alegre com a bebida que ia passar, no outro dia eu terminava o trabalho. Disse mais a ela, que apesar dele ser um rapaz que aparentava uns 20 anos, um rapaz alto, forte, ele só tinha 15 anos de idade. Um rapaz inteligente, mas somente 15 anos. E disse que ela não abusasse do champanhe porque ele não tinha costume com bebidas. E nesse momento ela chegou ao lado do carro, começaram a conversar comigo, eu conversando, tentando sentir o estado emocional dele, o estado de mental deles, saber se ela já tinha colocado alguma coisa na bebida, se já tinha oferecido alguma coisa a ele. E naquele instante me veio a sensação de que ela pudesse exagerar na dose ou que alguém pudesse colocar alguma droga dentro do copo dele. Porque naquela área ali, naquela época, era muito permissivo o uso de drogas. Eu não sei se até hoje é, mas era naquela época. E poderia acontecer um desastre. Me veio um sentimento assim. E eu então olhei para essa garota e disse, olha, você cuidado, hein? Ele não sabe beber não. E ela olhou para mim e disse, olha, fique tranquilo, você já me conhece, está tudo sob controle. Eu pensei que fosse exatamente aquela garota que estivesse me dizendo que ela me conhecesse, me conhecia, e que estava tudo sob controle dela. Porque quando nós só olhamos as coisas que o mundo nos oferece, nós não conhecemos, nós ignoramos, nós não acreditamos que existe um mundo espiritual superior a este mundo material nosso. Superior a isto que você pode pegar. Existe um mundo espiritual superior a isto que você pode segurar, mas que controla tudo isso. Neste plano espiritual, você pode ser levado a ter um ataque cardíaco onde você está sentado. Você tem um infarto aí e não levantar mais. Se nesse plano espiritual alguém quiser tirar você daqui de dentro, fazer com que você não ouça o que eu estou dizendo, te dá uma dor de barriga que você não consegue chegar no banheiro. É um plano espiritual, um mundo espiritual superior a esse, que existem leis, e existe a força, e existe o poder. E é ali que você se encaixa. Existe um mundo espiritual superior a tudo isto que você consegue ver. E nesse mundo espiritual alguém estava me dizendo, fique tranquilo, tantas garotas eu tenho colocado na sua cama, tantas mulheres casadas você tem se encontrado, não é? Quanta família você tem destruído, não é mesmo? Mulheres bonitas que pertencem a outros homens, esposa de outros homens, estiveram em sua cama, não é? Você pensa que é a sua altura, os seus lindos olhos? Fui eu que coloquei. Mas agora chegou o momento que eu vou cobrar. E eu vou cobrar a alma de alguém. Um dia, o seu erro poderá ter um preço muito elevado. Alguém pode requisitar a alma da pessoa que você mais ama para pagar os seus erros. Para pagar aquele dia que você passou por cima de um amigo seu para adquirir aquilo que você queria. Para pagar quando você pisou sobre
sobre alguém, para pagar quando você perseguiu o inimigo, quando deveria estender as mãos e perdoá-lo, para pagar quando você abriu a boca para destruir alguém, quando você podia ter se calado. E ele estava me dizendo isso naquele momento. Espera, está tudo sob o meu controle. Você vai ter um encontro com a fatalidade. E eu perdi a hora. Por volta de 1h da madrugada, entre 1 e 2 horas, eu senti a falta do meu filho, fui à janela do carro, chamei um rapaz que ali estava e disse: olha, vem cá, você viu o Gustavo aí, o meu filho? E ele olhou para mim e me respondeu o seguinte: olha, aquele momento que ele esteve aqui conversando aqui, ele saiu nessa direção com aquela garota e não voltou mais. Saltei do carro. Fui na direção que ele havia me dado. Não encontrando ninguém, voltei, reuni outras pessoas que ali estavam e fomos procurá-los. Certo momento, essa garota sai em minha direção, vem em minha direção, segurando os seus cabelos, e à medida que ela gritava que algo horrível tinha acontecido, eu gritava perguntando a ela o que tinha acontecido. O que aconteceu? E ela não me respondia. E ela veio se aproximando de mim até que ela chegou perto e disse assim: ó, algo horrível aconteceu. E se virou e correu. Eu, pensando em segurá-la para perguntar o que aconteceu, eu corri atrás dela. No momento que ela parou, eu parei também. Olhei, o meu filho estava caído no chão. Eu me curvei sobre ele, levei a mão no abdômen dele, na barriga, com a intenção de examiná-lo. Eu já encontrei seu corpo gelado. A sudorese, aquele suor frio que o corpo exala, no momento de agonia, com o vento da madrugada, frio daquela ilha, o corpo estava gelado. Certamente isso deveria ter acontecido por volta de umas 4 horas da tarde. Já era entre 1 e 2 horas, havia passado muito tempo. Eu logo pensei em uma overdose. Alguém colocou alguma coisa dentro do copo dele, ou ele tomou o copo da menina que tinha alguma coisa, ou ele pegou o copo de alguém e não tinha costume com aquilo, uma overdose. Mas isso, no meu serviço, eu trabalho dentro disso. Principalmente no verão, isso daí é o que a gente socorre, é overdose. Extrema intimidade com esse tipo de coisa, esse tipo de coma. Mas eu vou dar conta disso. Tomei o filho nos braços, levei para perto do carro, corri até o carro, primeiro acendi os faróis e comecei a examiná-lo diante dos faróis do carro. Quando eu examinei suas vistas, ele já estava com midríase paralítica. Essa pupila, essa parte escura do olho, estava dilatada. E ela não respondia a estímulos mais, ela estava com uma midríase paralítica. Os olhos em direções diferentes, estava com a lisocoria. Ele estava cianótico, ele estava roxo. Estava bradicárdico e bradipneico. O coração batendo bem lento e a respiração também extremamente lenta. E ele estava com uma respiração que é conhecida nossa, é uma respiração que precede a morte. Eu sabia que estava diante de um quadro gravíssimo. E se tornou mais grave ainda pelo tempo que levou para ser atendido e pelos sinais que ele apresentava. Já estava instalada uma lesão cerebral de alto nível, de alto grau. Eu iria mantê-lo com vida, mas certamente uma pessoa completamente enferma pelo resto da vida. Uma criança deficiente pelo resto da vida. Mas naquele momento, o que eu mais amava, o esteio, o que respondia pela razão de continuar vivo, era aquele filho. Muitas vezes o que responde pela sua vida é uma empresa que você tem grande amor. É a sua esposa ou é um filho. Alguma coisa na vida você tem grande amor para permanecer vivo.
para justificar o seu andar e o seu respirar. Isso não vai me causar, isso não vai me intimidar. Eu vou mantê-lo vivo. Levei-o para dentro do carro, sabendo do que se tratava, a conduta que eu devia tomar, e eu precisava de um hospital onde eu pudesse ter suporte para continuar atendendo. Um laringoscópio para entubá-lo, com a cânula endotraqueal, mais material que a gente usa para entubar o paciente, para depois botar naquele aparelho, para continuar respirando. Precisava de material. Quando eu procurei por este hospital, eu fui informado que naquela ilha não havia hospital. Aquilo foi como se tivesse havido, como se acontecesse um abalo. Eu senti o solo se mexer embaixo de mim. Sabia que estava próximo a ele fazer uma parada cardiorrespiratória. E eu perguntei, então eu pensei e perguntei, por uma farmácia, onde eu pudesse adquirir um adrenérgico, que no momento em que ele fizesse uma parada cardíaca, eu injetasse dentro da cavidade do coração dele. E com massagem cardíaca, eu ia conseguir levá-lo até um hospital. Aqui não existe farmácia. Você imagina o que eu senti naquele momento. Tenho que fazer o que é possível. Abri a poltrona traseira do carro, as pessoas me ajudando, colocamos sobre a poltrona do carro, uma pessoa deitada de um lado, a outra do outro dele, para tentar aquecer o corpo dele, melhorando as condições respiratórias dele. Começamos a passar a mão sobre o seu corpo, para tentar aquecer o corpo. E durante aquele tempo que se seguiu, ele fez uma parada cardiorrespiratória. Tiramos ele de sobre a poltrona, colocamos no assoalho do carro, coloquei as mãos na posição correta, me curvei sobre ele e comecei a fazer massagem sobre o seu tórax, sobre o peito dele. Massagem direta sobre o seu coração. Mas o meu peso e a força que eu colocava para a massagem, as suas costelas foram fraturando. Foram fraturando as costelas. Mas isso, já havia acontecido isso anteriormente. Muitas vezes, numa massagem, isso acontece. Eu tinha que manter aquele coração funcionando a todo custo. E isso eu fiz, até um determinado momento, em que ele fez uma parada cardiorrespiratória completa e definitiva, prolongada. Perdia um filho com 15 anos de idade. Um corpo que eu não tive responsabilidade. E uma alma que muito menos ainda tive. Embaixo dos meus olhos, naquilo que um dia eu disse que estava extremamente preparado para fazer, naquilo que eu me julgava um conhecedor profundo, eu perdi a primeira batalha com o próprio filho. Eu senti como se tivesse óleo em minhas mãos, um azeite, e eu tentasse segurar e não conseguia. Aquilo vazava entre os dedos. Naquilo que eu tinha conhecimento e certeza que jamais eu perderia. E no momento desse, que eu precisava de alguém que batesse em meus ombros, daquelas pessoas que ali estavam, e me dissesse: olha, Gustavo, fique tranquilo, outros pais também já perderam seus filhos. Fique tranquilo que amanhã vai ser outro dia, daqui um mês, um ano você vai esquecer. Não se preocupe. Se sua mulher não puder ter filho, você pode ter filho com outra mulher, mas você pode ter um outro filho. Não se preocupe. Tentasse dizer alguma coisa para acalentar, para encher o coração. E naquele momento foi o contrário. Aquelas pessoas que estavam ali foram saindo, uma a uma. E eu me vi só, completamente só. Eu e o cadáver do meu filho. E o tempo passando, eu fui obrigado sozinho a assistir, a se instalar cada sinal de morte real naquele corpo. Coisa que eu já conhecia muito.
Primeiro vai endurecer o queixo, até aquele queixo se endurecer. Agora vai endurecer o pescoço. Vou colocar suas mãos sobre o tórax, uma sobre a outra, porque em breve seu corpo está todo rígido, a rigidez cadavérica, a sua cor pálida já está instalada. Agora já é rigidez cadavérica completa. Os livores cadavéricos vão tomando conta daquele corpo. Que tortura, meu amigo. Você vê como é que você cai tão rápido. Aí você sente que você não é nada. Você sente como tudo é destruído por você, para você e por você, de repente em sua vida. Aí você vê como que é frágil tudo aquilo que você constrói. Aí você vê como você mesmo é frágil. Essa arrogância sua, esse orgulho que nós temos, essa glória humana, ela cai de repente. Você é destruído de repente. Um filho que eu nunca me preocupei em perguntar se ele era feliz com aquilo que eu dava. Nunca me preocupei a perguntar se ele ia ser feliz sem a mãe. Procurando matar a mãe, matei o próprio filho. E eu cheguei à conclusão que não dava para continuar vivo. Era muito difícil continuar vivo, levando sobre os ombros tanto peso, tanta amargura, tanta ferida. Essa ferida na alma jamais vai se fechar. Eu vou esperar a balsa voltar a funcionar. Na hora que ela encostar, eu coloco o carro sobre ela e jogo do outro lado. Porque se eu jogar agora, vai ficar perto, eles vão me recolher. Mas com a balsa encostada no porto, o carro do outro lado desse rio é muito violento. Eu fechando o carro, na hora que eu jogar o carro, mesmo que eu me arrependa, a violência do rio, eu não vou conseguir sair de dentro do carro. E vou morrer. Na hora que alguém mergulhar, vai encontrar os dois cadáveres. Segurei o braço do meu filho e tentei trazer até o meu peito. Eu queria encostar o braço no meu peito. Que eu sabia que a partir daquele momento era questão de hora. Era questão de hora para aquele corpo descer à sepultura. E nunca mais eu tornar a ver aquele filho que eu tanto amava naquele momento. E eu queria dizer a ele: meu filho, eu sei que os seus lábios nunca mais vão tocar o rosto do seu pai. Eu sei que esses lábios nunca mais vão me chamar de pai. Eu sei que os seus olhos nunca mais vão me fitar. Mas não sai de onde você está. Como você há poucas horas fez. Você foi embora diante dos meus olhos de maneira tão violenta e brutal que não me disse nem um adeus. Você saiu de perto de mim sem me dizer qualquer palavra. Não faça isso agora. Espere um pouquinho onde você está, que seu pai vai encontrar com você. Vai se encontrar com você. Você, quando está cego espiritualmente, você não entende que mesmo falando essas coisas para um cadáver, de nada vai adiantar. A sua mão não veio para que eu encostasse em meu peito. Então me curvei sobre ele. Na hora que eu me curvei, eu vi toda a minha vida. Eu vi todos os meus erros, todos os meus acertos, como um filme em alta velocidade. Em questão de segundos, se passou diante de mim. E quando tudo aquilo terminou, que tudo aquilo caiu, que o meu mundo caiu diante de mim, eu caí junto daqueles escombros. Eu senti aquele Deus que um colega havia falado. Aquele Deus que tanto me revoltou. Aquele Deus que eu não acreditava que ele pudesse estar aqui.
Aquele Jesus que eu sempre vi pregado numa cruz, imóvel. Eu senti aquele Deus com seus pés em cima da minha cabeça. A minha cabeça enterrada numa lama de um odor fétido horroroso. É uma lama que é o seu corpo. É o corpo do homem que leva tanto pecado. Misturado com o líquido do pecado, se transforma numa lama horrorosa. Você, meu amigo adúltero, para com isto. Um dia o seu adultério vai ser apresentado embaixo das suas narinas como um odor fétido horroroso. Antes de morrer, isso é passado diante de nós. Pode ter certeza. E esse Deus me dizia repetidamente tudo aquilo que eu havia dito naquele jantar. Você não levanta tantas outras pessoas. Levante o seu próprio filho. Você não levanta tantas pessoas. Levante então o seu próprio filho. E a sua dor, por que você não tira? Não está acostumado a tirar a dor dos outros? Aliviar a dor dos outros? Alivie a sua própria dor. Vamos! Levante o seu filho. É o seu único filho. Porque o irmão dele você mandou assassinar. Eu havia mandado assassinar o irmão do meu filho. Eu havia esquecido. Produto de uma ligação entre eu e a esposa de um amigo meu. Foi uma coisa terrível na minha vida. São marcas que nunca mais você esquece. Como no fundo de um túnel, alguém acendeu um fósforo e me surgiu uma esperança. Aconteceu alguma coisa estranha comigo, que já tem 7 anos, e eu não consigo explicar. 7 anos se passaram, e eu não consigo explicar. O meu peito se inchou, os meus lábios se abriram, e nasceu um grito de revolta, um grito de angústia, um grito de reprovação, um grito de teste. Não saiu uma oração, saiu um grito de desafio. No momento em que meus lábios se abriram espontaneamente, veio esse grito: Deus, se o Senhor existe e tem um filho chamado Jesus Cristo, em nome do seu filho, o Senhor devolva o meu filho. Naquele momento, me pareceu que foi a pior coisa que eu pudesse ter feito. Se era silêncio, tudo se tornou mais silêncio ainda. Parecia que eu tinha caído sobre uma altura tremenda, sem proteção nenhuma, que eu vinha num voo livre. Tudo parou, mas essa sensação não parou. Meu peito se inchou novamente, os lábios se abriram, e outro desafio foi feito: que se Deus existe e tem um filho chamado Jesus Cristo, em nome do filho dele, ele devolvesse o meu filho. Eu não vi anjo, eu não vi nada, absolutamente nada. Eu senti como se alguém tivesse fechado aquele carro hermeticamente, aberto uma torneira de alta pressão. Parecia que tudo ia explodir, tudo ia para os ares. Um calor que a sensação é que ser humano nenhum resiste tanto calor. Como se alguém tivesse jogado gasolina dentro do carro e ateado fogo. E o meu filho se colocou de pé diante de mim e me disse: pai, as férias terminaram. A mamãe e as minhas irmãs, disse o nome de cada irmã, estão me esperando. Eu fiquei parado olhando para ele assim. Foi um susto tão violento que mais de 3 anos eu levei para me recuperar disso.
Eu fiquei olhando para ele. Eu achava que os meus ouvidos, meus olhos estivessem me enganando. Eu tinha medo de voltar a colocar a mão sobre o corpo dele e fosse encontrar aquele corpo gelado que eu estava segurando há poucos segundos atrás. E ele repetiu isso por várias vezes. Até que eu consegui articular algumas palavras e disse: sim, filho, vamos esperar a balsa voltar a funcionar e eu te levo para a mamãe. A balsa encostou daí algum pouco tempo. Coloquei o carro sobre a balsa. Não falamos mais nada a partir daí. Lá em cima da balsa quem estava? Aquelas pessoas que haviam nos abandonado. E elas olhavam para o carro assim como quem estivesse vendo fantasma. Como se eu fosse me dirigir a elas, elas fossem correr. E o meu filho olhava para mim, olhava para as pessoas como quem quisesse perguntar: pai, por que estão olhando assim para a gente e não vem conversar? Mas nem ele disse, nem as pessoas, nem eu. Ficamos quietos, atravessamos. Só vim saber dessas pessoas, por telefone a primeira vez, que elas estavam em um bairro onde elas moram, em Vitória, falando do que aconteceu e evangelizando pessoas naqueles bairros. Falando do poder de Deus, da vida viva, da vida de Deus. Não é aquela vida intocável, mas uma vida perceptível no nosso meio. E eu observei que a consciência dele era normal. Não estava mais, não reclamava da dor das costelas quebradas. Porque quando a costela quebra, é uma dor terrível. O paciente aborrece a gente por mais de 2 meses. É triste na mão que o paciente tem a costela quebrada. Porque não dá para você operar, não dá para você imobilizar. E ele não reclamava, levei no hospital, fizemos uma radiografia, perfeito, sem nada. Chamei um colega e disse: olha, eu tenho certeza que fraturei as costelas desse paciente, mas não estou entendendo nada, não estou vendo fratura. Falou: ó, Bise, realmente quem não está entendendo sou eu. Porque todas as vezes que você me chamou dizendo que havia fratura em costela, que você, por causa de massagem cardíaca, realmente a fratura estava ali. Também você com esse peso todo. Mas nessa daí não tem nem sinal. O Deus que eu estou te falando, o Jesus do qual eu estou te falando, ele restitui o seu casamento. Ele restitui aquele filho seu que anda na droga, com as drogas. Ele restitui a sua filha que anda se prostituindo. Ele restitui o seu rim, que há muito tempo você vem fazendo hemodiálise. Ele restitui aquele coração que você vem usando medicamento por causa de angina. Ele restitui, mas ele não conserta, não, ele dá novo, porque ele não remenda nada. Tudo que ele faz é perfeito. Como que um homem desse pode ser tão abençoado a ponto de Deus fazer isso por ele? Num momento tão terrível, num local tão horroroso. Eu vou responder para vocês. Porque naquele momento, alguém estava fazendo por mim a única coisa que uma pessoa pode fazer pela outra. Estava orando, pagando um preço de joelho e orações. A minha esposa, que desde o primeiro jantar aceitou este Jesus no seu coração. Boa noite a todos. É realmente muito gratificante para nós estarmos com vocês e principalmente para testificarmos aqui das grandes coisas que este mesmo Deus tem realizado nas nossas vidas. Coisas que somente com muito tempo, se a gente os tivesse, nós poderíamos compartilhar todas elas com vocês. Mas eu creio que vocês já tiveram alguma porcentagem, mesmo pequena, mas tiveram alguma porcentagem dessas maravilhas, né? E vocês, com certeza, hão de questionar, estarão questionando
poxa, mas essa mulher deve ser única, uma mulher de fibra, uma mulher diferente, como pode aguentar tanta coisa? E na verdade vocês nem ao menos imaginam quantas coisas que foram realmente terríveis. Foi uma vida de muita tristeza. Eu não sou diferente de ninguém, de nenhuma de vocês. Sou uma pessoa comum, normal. Talvez tenha acreditado neste Deus quando ele me foi apresentado naquele primeiro jantar. E com certeza eu, que já estava à procura há muitos anos de um Deus que pudesse solucionar, porque eu não entendia o porquê que, apesar de eu ter todas as condições, apesar de tudo eu possuir do melhor, os melhores filhos, os mais bonitos, os mais inteligentes, o melhor carro, o melhor endereço, as melhores joias, tudo melhor. Por que eu não era feliz? Ou mesmo por que eu era tão infeliz? E essas coisas eu questionava sempre. E quando me foi apresentado esse Deus e me disseram que ele seria capaz de me responder e de me dizer o que acontecia, o que estava acontecendo, o que eu podia fazer para que ele solucionasse o meu caso, com certeza eu peguei com todas as minhas forças e pedi para que ele me desse uma solução. E a solução com certeza veio, porque eu acreditei. E tudo basta que você possa acreditar e realmente entregar nas mãos desse Deus que tudo pode, que você também se tornará uma pessoa que tudo vai realizar na sua vida. Tudo aquilo que você sonha, ou mais ainda do que aquilo que você imagina. Porque esse mesmo Deus transformou algo informe, algo totalmente imperfeito, num marido que toda mulher gostaria de ter. Isso, na verdade, não é pela presença dele, não estou exagerando. A nossa vida hoje é uma vida maravilhosa, uma vida que nós temos sim os nossos problemas, como todos nós os temos, mas com certeza os problemas estão aqui e este mesmo Deus está lá, do outro lado do muro, com uma bandeira acenando para nós, dizendo: pode vir, porque o problema já está solucionado. Com certeza, vocês têm que acreditar que todas as suas dúvidas poderão ser solucionadas por Deus. Você, mulher que está aqui hoje, nessa noite, e que tem um problema, que tem uma vida em grande dificuldade no seu relacionamento com o seu marido, apodere-se daquilo que Deus colocou nas suas mãos e possa acreditar que Ele pode se tornar aquele marido que você sempre sonhou, porque com certeza Ele vai se tornar melhor ainda. Os nossos filhos hoje são filhos que amam o Pai. Nosso relacionamento é o melhor possível. E nós vivemos uma vida bem alegre, bem tranquila, gozando das alegrias, das maravilhas que nós ainda aqui nessa terra temos condições de vivenciarmos. Porque a promessa desse Deus, que ainda aqui neste mundo, ainda aqui nessa terra, nós andaríamos, caminharíamos, se acreditássemos num plano superior a esse, nos lugares celestiais da graça de Deus. Portanto, com certeza, apodere-se daquilo que Deus colocou nas suas mãos e faça com que isto possa se tornar realidade, porque é possível. Com Ele todas as coisas são possíveis. Além do grande amor que Ele colocou no meu coração, que não existia mais, ou na verdade eu nunca havia conhecido esse amor, que é um amor que é eterno, é grandioso, ele transcende barreiras. Este amor que Deus me enviou no meu coração, realmente, que eu senti logo pelo meu marido, contudo ainda destruído, mas eu já havia sentido esse amor.
Esse amor que realmente não pensa em si mesmo, ele é outro direcionado. E junto desse grandioso amor veio um perdão. Esse perdão que curou todas as raízes de amargura. Tudo aquilo que havia necessidade de ser curado e tratado foi curado e foi transformado. Ele nos deu uma nova vida, um novo coração, um novo caminhar. E é nesse caminhar que nós e a nossa família estamos nos alegrando nos dias de hoje e passando essa certeza para todos vocês. Uma boa noite. No outro dia, há poucos dias agora, eu disse: Zezé, me toque aqui do lado, me faz aquela massagem gostosa que você fez outro dia. Fui eu que te fiz essa massagem. Falei: foi, você me fez a massagem, disse que era para aliviar essas rugas. Não, não fui eu não, foi a Letícia que te fez essa massagem. Letícia era a filha que mais me odiava. Me encontrei ela fazendo massagem no meu rosto, me acariciando. É esse Deus. Eu ainda questionando este Deus há pouco tempo. Por que somente falar do que ele fez para mim? Aí ele, de certa forma, me falou: olha, eu fiz por você, mas posso, através de você, fazer por muitas pessoas. Em Curitiba, no capítulo do José Leitão, num jantar como este, ele curou a dona Silvia, uma senhora que vinha fazendo tratamento há muitos anos de câncer, vinha lutando contra o câncer, já havia sido operada, feito radioterapia, quimioterapia, o câncer não respeitou e veio sobre ela para destruí-la de uma vez. E ela estava em casa para morrer. E depois de receber oração, ela está completamente curada. Seus exames feitos, todos perfeitos já por várias vezes. Uma garotinha de 4 anos, lá no capítulo de Marechal Cândido Rondon, representada pelo Cláudio. Ela nem estava lá, o Cláudio foi à frente e pediu uma oração por essa garota, que na segunda-feira ela iria para o hospital do câncer. Quando chegou no hospital do câncer, fazendo o tratamento para iniciar, fazendo os exames para iniciar o tratamento, foi constatada cura. E em Blumenau isso aconteceu, na nossa cidade isso aconteceu demais. Isso aconteceu em Natal com um rapaz que tinha que tirar os rins e fazer um transplante. Ele está com os mesmos rins dele, perfeitos. Isso tem acontecido em vários lugares. Em Manaus, o dono da maior pátio de carros de passeio, oramos por uma filha que havia saído de casa com drogas, que está lá dentro da casa, voltou. Outro dia encontrei-me com ele e a esposa lá na convenção da DONEP. Ele falou: doutor, sabe por que eu estou aqui? Porque naquela noite o senhor fez uma oração e a minha filha voltou. Deus trouxe a filha de volta. Deus pode trazer o seu filho. Deus pode curar o seu negócio que não vai bem. Deus pode curar o seu casamento que está abalado. Deus pode curar a sua vida. Pode curar as vidas das pessoas ligadas a você. Ele pode todas essas coisas. Nós só podemos uma coisa: orar por você. E se você acredita que Ele pode e faz na sua vida, você vai se colocar de pé agora, todos, e nós vamos orar por vocês. Amém? Amém. Se você quer, se você não tem nada para pedir para você, mas quer pedir para um parente, ou para uma pessoa que você muito ama, você vai pensar nessa pessoa. Você vai se ligar a Jesus Cristo. E eu vou orar. E hoje ainda, pela manhã, que agora já é quase meia-noite, a essa noite ainda, você vai estar, ou pela manhã, você vai estar com essa pessoa. E você vai ter uma surpresa tremenda. Amém? Primeiro nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos libere dos pecados.
Pedindo a Deus que nos conheça para que Ele possa nos atender. Pedindo a Deus que escreva o nosso nome numa agenda particular dele. Porque Ele é o médico dos médicos, é o presidente dos presidentes. O que nenhum homem pode fazer sobre a face da terra está nas mãos dele e Ele faz. Amém? Então todos vão repetir em voz alta comigo. Os oficiais da Doneco, por favor, se concentrem também. Estendam suas mãos sobre o povo de Deus para abençoar o povo de Deus. Vamos repetir em voz alta. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, temor de Isaac, valente de Jacó, és tu, meu Deus. Eu confesso, Senhor, Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor da glória, eu sei que sou pecador, mas entre em meu coração, perdoe os meus pecados. Senhor, eu desfaço e quebro todo trato, toda aliança, toda maldição de ancestrais que estão sobre mim, sejam eliminadas nesse momento, sejam repreendidas e quebradas com o inimigo, com o reino das trevas. Eu faço uma aliança com o Deus eterno, que somente é Cristo Jesus. Irei servir por toda a minha vida. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém.